Vocês nos desculpem, tivemos um problema técnico, um inconveniente, mas já estamos novamente conectados com vocês e com a Rovani. Vamos continuar, esperamos que melhore o som, que dê tudo certo agora. Então, Rovani, neste manual, você diz que os princípios que regem a vida no planeta, o universo e o todo, são os 7. E o primeiro é o do mentalismo. Quais ideias você traz nesse princípio? Gente, o mentalismo é a base de tudo. O mentalismo é o que nos faz controlar a nossa própria vida e tudo que acontece na nossa vida. Ele é um princípio que diz que tudo é mente, tudo, absolutamente tudo é mente. Nós vivemos, segundo esse princípio, dentro da mente do todo. O que seria a mente do todo? Sabe, o todo, segundo os hermetistas, é aquele quinto elemento, é o elemento que permeia tudo e a todos. Então, não há nada que não esteja em contato com o todo. E não há nada que haja que não esteja dentro do todo. Então, ele é uma grande mente, um grande programa de computador. E nós vivemos dentro desse programa de computador, segundo os mentalistas, segundo os hermetistas, né? É a chamada mente vivente, infinita e universal. Esse princípio nos conta que tudo que existe foi primeiro pensado. Nada que tem materializado hoje no nosso mundo pode ter sido materializado sem alguém ter pensado primeiro. Alguém quem? O todo, essa mente universal, essa mente vivente que nos criou, e nós também criamos da mesma forma, porque nós temos uma mente com um potencial criativo e criador tremendo também. Isso é o que diz o mentalismo. O problema é que nós, por não sabermos desse nosso poder de criar, de materializar, a gente subutiliza a nossa mente e, às vezes, utiliza erroneamente, criando coisas que a gente não quer. Como assim criando coisas que a gente não quer? Realmente, a gente é tão poderoso e o problema é que a gente não sabe que é poderoso com a mente, que a gente acaba atraindo, manifestando coisas que a gente não quer. Então, o que esse princípio nos ensina é fazer assim, vigiar muito o que você pensa, porque naquilo que você estiver pensando, naquilo que você estiver dando a sua atenção, é aquilo que vai se materializar na sua mente, na sua vida como um todo. Então, se a pessoa fica pensando muito em doença, por exemplo, ela vai atrair doença. Se a pessoa ficar pensando muito em violência, ela vai atrair violência para a vida dela. Então, esse princípio pede para que nós nos vigiemos muito a nossa mente, sabendo que ela é um potencial criador. Tudo que a gente pensa, a gente cria e manifesta dentro da nossa própria vida material. Este é o que é o problema. Nós criamos com a mente o que queremos e criamos o que não queremos. Já dizia o Buda, nesses ensinamentos, muitos dos filósofos, dos cientistas, dos grandes pensadores de todas as outras civilizações, eles foram até o Egito Antigo beber dessa fonte, beber do mesmo manual que os sacerdotes antigos eram treinados, né? Antigamente, o sacerdote ele era também o médico, era também o cientista, o matemático, o astrônomo, o biólogo, porque o conhecimento nessa época era integral, era holístico, diferentemente de agora, né? Hoje a gente tem um especialista para cada coisa. Tem um especialista para o joelho, um especialista para o olho, um especialista para a mente. E antigamente, não. Antes de nós fragmentarmos o conhecimento da forma que ele está hoje, na nossa universidade, por exemplo,
ele era integral, ele era holístico. Esses sacerdotes, que eram os médicos, que eram os biólogos, que eram os pesquisadores, os cientistas, eles escreveram muitas coisas. E os filósofos gregos, os filósofos romanos foram até lá e aprenderam com eles muitas coisas. E isso foi sendo distribuído para todos os continentes, para todas as civilizações, sociedades, ao longo do tempo. Chegou até o nosso mundo atual, esse conhecimento. Mas foi bastante guardado. O Buda dizia que a lei da mente, ela é implacável. O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, e o que você acredita torna-se realidade, de fato. Então, a dica é: escolha muito bem no que você quer pensar, porque aquilo que você pensar, você vai materializar, né? Então, a gente não deve pensar naquilo que a gente não quer. Como eu falei antes, os filósofos todos, os famosos que a gente conhece, foram até lá. E o Platão, que é o discípulo do Sócrates, né? Ele traduziu esse primeiro princípio do hermetismo com a teoria das ideias, a teoria das formas. E o Platão dizia, o mundo das formas, ele é só uma cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo das formas perfeitas. René Descartes também falou, penso, logo existo. Então, tudo que ele pensa, ele também faz existir, né? Essa foi a dica, o ensinamento que ele deixou. Um deles, né? Deixou muitas coisas. Mas é isso que fala esse primeiro princípio. Tudo é mente e nós vivemos dentro de uma mente maior. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, às vezes, os pensamentos que estão nos habitando não são nossos, eles não foram criados por nós mesmos. Às vezes, a gente pega pensamento do consciente, do inconsciente coletivo que está aí. Esses pensamentos vêm e germinam a nossa própria mente, né, o nosso mental inferior, e a gente sai reproduzindo alguma ideia achando que era nossa. E no fim, não. Quem nunca se sentiu manipulado pela televisão, pelas mídias, pela propaganda, né? Quem nunca? Levanta o dedo. Eu já me peguei várias vezes sendo manipulada, sendo meio que controlada por uma mente que estava fora da minha, mas que eu estava acreditando que aquilo tudo era meu, e não era. Então, a gente tem que estar sempre com um senso crítico muito grande. Teve um pensamento, teve uma sensação, primeiro pensa se isso foi teu, analisa, né? Se isso é teu, ou se você está sendo influenciado por outros pensamentos. Se está sendo influenciado, analisa também se essa influência é boa, ela faz bem para você ou não. Se isso é leve para você ou não. Se isso está te agredindo. Então, se estiver te agredindo, se estiver vindo contra os seus princípios, os seus valores de vida, então você tem que ter o poder de dizer, não, não quero mais essa influência. Esse pensamento eu não vou comprar. Porque daqui para frente eu escolho pensar no que eu quero. Eu quero ser saudável, então eu penso como uma pessoa saudável. Se eu quero ser rica, eu penso como uma pessoa rica, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa, não é verdade? Então, esses filósofos disseram mais uma outra coisinha. É inútil reclamar. Aliás, é improdutivo reclamar daquilo que você não quer, que você não gosta, porque a palavra reclamar, esse prefixo re, vem do repetir, não é verdade? E clamar não quer dizer pedir, quase que implorar. Cada vez que você reclama de alguma coisa que você discorda, reclamando, você está pedindo para o universo que aquilo se repita na sua vida. Então, olha a controvérsia, olha as ciladas que a gente acaba caindo por não perceber e não dar força para o nosso mental superior, aquela mente mais poderosa, aquela mente que tudo faz. Nós somos realmente manipulados e precisamos evitar isso, tá? Isso vem com a autoobservação. Ficou alguma dúvida? Será sobre o mentalismo, Suênia? Ou a gente pode passar para o segundo princípio? Vamos passar para o segundo princípio.
que você traz como princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Comenta, por favor, esse princípio para gente. É um princípio, assim, muito intrigante. Eu botei uma imagem, não sei se vocês estão vendo aí, são uns buracos negros, umas galáxias, e olha a semelhança dessas imagens, que são do cosmos, com a íris humana. Então, se vocês perceberem, existe uma coerência, existe uma correspondência entre todos os planos. O macrocosmos é como o microcosmos. Então, o que é grande, o que está lá em cima, é como o que está aqui embaixo. Isso decifra inúmeros mistérios, né? Se Shakespeare tivesse escutado bem, entendido bem esse segundo princípio, ele teria decifrado. Lembra que ele falou: há muitos mistérios, há mais mistérios entre os céus e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Se Shakespeare tivesse estudado um pouquinho sobre o segundo princípio, ele teria desvendado muitos dos mistérios, porque é quase que uma cópia. O nosso mundo aqui embaixo é uma cópia do mundo superior. Então, quem nunca teve aquela curiosidade para saber como que são os mundos superiores, as outras dimensões, os mundos mais sutis, mais elevados, ou, de repente, as outras moradas do meu pai, né? Como dizia Jesus. Esse segundo princípio dá essa dica, porque lá aqui é como um espelho do que há lá, né? É possível, sim, nós entendermos o comportamento das galáxias se conseguimos entender o comportamento de uma molécula, por exemplo, tá? Porque há uma correspondência em todos os planos. Existem muitos planos, né? Basicamente, mental, o físico, o espiritual. Esse princípio nos dá uma dica de como que foi criado tudo. Eles brincam que Deus, né, que o Criador, geometriza, ele usa matemática, tudo está dentro de uma engrenagem muito perfeita, muito bem calculada, nada é incalculado, nada é imprevisto pelo Criador. Né? Então, você pode imaginar, os mesmos princípios da geometria, eles se repetem na biologia e se repetem também em planos cósmicos mais elevados. Então, parece que a pessoa que fez isso, ela simplesmente foi aumentando a escala, mas usou uma única planta, né? Um único projeto. Esse princípio fala também que esse mundo que nós vivemos, o mundo da superfície, é um espelho imperfeito do mundo do alto, do mundo que seria o perfeito. Por quê? Porque esse mundo aqui de baixo sofre interferências, e quem interfere nesse mundo somos nós mesmos. Se você vai observar, por exemplo, a analogia do espelho d'água de um lago sereno, cristalino, você enxerga, olhando para a água, o céu, você enxerga as nuvens, você enxerga o mundo superior, não é verdade? Enxerga muito bem. Porém, se vir alguém com uma pedra gigante e jogar bem no meio desse lago, a imagem vai se distorcer completamente. Se essa pedra revolver a areia que está lá embaixo, a imagem vai ficar completamente turva. São as interferências que nós, humanos, fazemos no nosso meio, no nosso ambiente. Por isso que o nosso mundo não é um espelho perfeito do mundo superior, porque nós interferimos o tempo todo com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas crenças, com os nossos pensamentos, com a nossa vibração, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Tudo aquilo que a gente vê no outro, segundo esse princípio, o princípio da correspondência, é aquilo que a gente tem dentro de nós também. O outro é espelho. Assim como o lago é espelho do mundo superior, o outro, o que eu vejo no outro, é o meu espelho. Para eu ver alguma característica na outra pessoa, é porque eu tenho essa característica também, mesmo que ela esteja oculta, mesmo que ela esteja escondida, ou que eu não queira ver. Então, se eu admiro muito uma pessoa, se eu admiro muito a Suênia, por exemplo, pelas habilidades, pela eficiência que ela trabalha, enfim, eu não preciso nem ter inveja da Suênia, porque
Se eu conseguir enxergar essas qualidades nela, é porque elas estão aqui dentro de mim também. Por outro lado, se eu tenho asco de uma pessoa, se eu não gosto nem de ouvir falar o nome dessa pessoa, porque ela tem tais e tais e tais características ou defeitos, isso é um sinal de alerta para mim. Porque se eu estou vendo, se eu estou me incomodando com essas características, com esses hábitos, com esse jeitão na pessoa, é porque isso está dentro de mim também. Na verdade, esse princípio está nos dizendo que, como tudo é espelho, tudo está sendo projetado no outro. Aquilo que eu preciso ver em mim, eu mesma trato de projetar no outro para que eu me enxergue melhor, para que eu me cure. Então, essa história de querer curar o outro, mudar o outro, não é nada disso que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar na gente. O que eu estou enxergando no outro é aquilo que eu tenho em mim. Posso começar agora mesmo o meu processo de autocura, de autolapidação, observação. Porque tudo é espelho. E cada vez que você julga um outro, você está, na verdade, revelando uma parte sua que precisa ser curada. Esse é um princípio fantástico, que a partir do momento que nós entendermos esse princípio, a gente vai deixar de discutir, a gente vai deixar de querer doutrinar as outras pessoas, enfim, e tudo vai ficar mais simples na nossa vida, porque a gente vai saber que o outro é espelho. Então, se estou vendo uma doença ali, ela está dentro de mim e eu tenho que me curar. Me curando, eu curo o outro automaticamente, porque eu vou deixar de ver esse defeitinho nele, entendeu? É isso, Sueli, da correspondência é mais ou menos isso. Ele mata a nossa curiosidade para saber como que são os mundos superiores e mata essa mentirinha que a gente prega para nós mesmos de ver os defeitos do outro só porque a gente não quer enxergar os nossos. Esses defeitos provavelmente são nossos. Excelente e bela tela que você traz quando eu, um gato, me enxergo um leão. Achei maravilhosa a tua tela. A alegoria ficou ótima. É bem isso mesmo. E no terceiro princípio, então, que é o da vibração, em que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Quais são as evidências que você traz nesse princípio? Esse princípio diz que essa cadeira, essas roupas, esse corpo, esses livros, esta câmera que está nos filmando, tudo tem vida, tudo vibra, tudo tem mais ainda, tem memória e consciência. Dentro dessas coisas que nós julgamos sólidas, na verdade, o que tem ali dentro é átomo, né? São moléculas constituídas de átomos, e o átomo nada mais é do que um monte de espaço e elétrons girando freneticamente ao redor de um núcleo. Isso é energia pura. Então, nada é parado e nada é inanimado. Essas estruturas têm capacidade de memorizar e também têm consciência, tá? Tudo que é material trabalha que eu quero dizer reage, trabalha de acordo com o ambiente. Por exemplo, um prédio, um engenheiro que projetou um prédio, se ele tivesse projetado uma estrutura rígida, pensando ser inanimado, sem vida, esse prédio cairia, porque esse prédio ele precisa interagir com o ambiente. Se está calor, ele dilata suas moléculas, se está frio, ele retrai, se bate muito vento, ele tem que ter essa oscilação para deixar o vento passar por um lado, para o outro, e assim é tudo. Nada que é aparentemente inanimado é de fato sem vida. Tudo tem vida, tudo vibra. E a diferença entre uma coisa e outra é justamente a frequência dessa vibração, é a velocidade dessa vibração. Mas os átomos vibram, o nosso coração vibra, o nosso sangue vibra, o nosso cérebro vibra. Por isso é que funcionam esses aparelhos, eletroencefalograma, eletrocardiograma, essas medições de pulsação. Isso tudo está medindo a nossa vibração, tá certo? Nada está parado, tudo vibra. As nossas emoções fazem vibrar o nosso ser. E
de acordo com o que a gente pensa, a gente interfere nas emoções. E de acordo com o que as emoções acontecem, vem os sentimentos e vem as somatizações dentro da gente. Então, a gente precisa escolher bastante como que a gente vai lidar com as emoções, com os pensamentos. Fazendo isso, escolhendo isso, nós estaremos escolhendo o estado de saúde, o estado de bem-aventurança, ou o estado de pobreza, o estado de doença. Tudo depende da capacidade de nós percebermos como nós estamos vibrando. Mas a dica é, a vibração a gente pode modificar, a nossa vibração, a vibração do ambiente, a vibração das outras pessoas que estão ao nosso redor, simplesmente com o pensamento. Voltando lá naquele princípio primeiro, o mentalismo, e aprendendo a capacidade de transmutação mental. A gente aprende a transmutação mental, que são segredos herméticos, mas que o meu livro ensina, e você aprende a elevar a sua vibração e atrair apenas as coisas que são boas, as coisas que você gosta, né? Que você quer. Então, eu fiz uma lista de dicas para as pessoas, coisas que eu observo que pessoas que vivem muito bem, elas fazem, hábitos que elas têm, entendeu? Eu procurei trazer isso para a minha vida, para o meu hábito, para o meu cotidiano, e vi que realmente a vida melhora 300% a partir do momento que a gente começa a utilizar essas dicas que eu botei ali. Lá no meu livro tem bastante, aqui eu botei algumas, vou ler rapidamente algumas para vocês. Mas, primeiro de tudo, é saber do que você gosta. Como eu sou terapeuta, eu verifico, às vezes, nas minhas clientes, nas minhas pacientes, que elas sabem muito bem o que o marido gosta, o que o filho gosta, mas quando eu pergunto o que você gosta, o que você quer, você curte o quê? Elas dão um branco, dão um tilt ali, e elas ficam sem voz, ficam paralisadas. O que mesmo que eu gosto? Não sei. Ela saberia dizer a lista completa do que o filho gosta, do que o marido gosta, mas ela não pensa em si, não sabe do que se gosta. Falta autoconhecimento, entende? Então, precisa saber o que você gosta. Então, vou dar só uns exemplos. Não que isso vá servir para todo mundo, mas serve para algumas pessoas que eu andei observando. Dar muita risada aumenta a nossa vibração, aumenta a nossa conexão com o mundo de baixo, o mundo do meio e o mundo superior. Caminhar descalço, plantar flores, ter jardim, mexer com ervas, pensar sempre em coisas boas, assistir filmes divertidos, fazer programas divertidos, ouvir música boa, tá? Não é lixo. Tem muita gente vendendo lixo dizendo que é música. Cuidado, porque a música pode ser ela edifica ou ela destrói. Então, dependendo do tipo, estilo de música que você ouve, você está baixando a sua vibração, baixando a sua imunidade, baixando aquilo que você atrai de bom e restringindo a coisas mais ruins, mais densas, tá? Então, dica, cantos gregorianos fazem bem, mantras fazem bem, sons de sinos, sons de pássaros, de água, de ondas, de cachoeira, flauta, todos os instrumentos fazem bem, tá bom? Cantar, pintar, trazer o belo, trazer a arte para a sua vida, isso também faz bem. Arriscar mesmo, rir de si mesmo que ficou feio o desenho, faça mais vezes, permita-se, para você poder se conhecer. Então, usar sempre roupas confortáveis, mas, por exemplo, se você estiver triste, use roupas de cores alegres. E se você estiver muito agitado, muito nervoso, use roupas de cores mais serenas. Então, dançar, fazer exercícios, porque o corpo da gente não foi projetado para o sedentarismo. Quem nos desenhou pensando assim, essas pessoas vão ser saudáveis se mexendo. Então, nós precisamos nos mexer, nos movimentar para aumentar a nossa vibração, aumentar a nossa saúde, tá? Tem muitas outras dicas ali, cozinhar, fazer coisas que a gente gosta, mas basicamente é isso. O princípio da vibração nos convida a aprender que, de acordo com a nossa vibração, nós vamos atrair coisas para a nossa vida. Então, vale a pena entrar nessas dicas e procurar aquilo que você gosta, fazer aquilo que você gosta.
e sempre estar verificando se essa vibração, se isso que eu estou fazendo está me elevando vibracionalmente ou está descendo a minha energia. Mais ou menos isso, Suênia. Então, para contribuir aí com a tua vibração, quero te dizer que você está recebendo muitos likes. Vamos ter vários concorrentes ao livro. Todo mundo está escrevendo aí, eu quero. Temos muitos aprendizes escrevendo ali o número da sua turma. Temos facilitadores, nossos amigos do Conselho Gestor. Estamos todos encantados com a tua didática, diz isso Salazar. Então, chegamos lá no quarto princípio. E aí eu te pergunto, quais os fundamentos do quarto princípio, que é o da polaridade? Assim, a polaridade, ela nos ensina que tudo tem dois polos. Na verdade, tudo tem os extremos. Então, a gente precisa entender que praticamente o bem e o mal não existem, mas eles são faces distintas da mesma coisa. Eu tenho uma tela ali, não sei se vocês estão vendo a tela do Yin, do Yang, da Lua, da Terra e Sol. Esse Sol e essa sombra que está no globo terrestre, né? Tem gente que pensa que só a luz é boa. Mas se essa pessoa que pensa isso tentar morar num lugar onde só bate sol 24 horas por dia, todos os dias do ano, ela vai saber que aquilo ali não é tão bom, não é tão saudável. Que é muito melhor você ter intercalado períodos de luz e períodos de sombra, períodos de luz e períodos de sombra, porque é assim que foi feito para o nosso organismo funcionar. Dia e noite, inverno e verão, maré alta, maré baixa, né? Então, são fases. O princípio da polaridade mostra isso também. Que tudo que tem um extremo muito positivo vai ter outro extremo muito negativo. E nenhum dos dois é ruim ou bom. Nós temos que saber que fazem parte da mesma coisa. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos, mas diferentes em grau. Então, se você ver o que é esse diferente em grau, Rovani? Se você for ver o frio e o calor, parece coisas distintas, mas são a mesma coisa. É a temperatura, não é? Onde está calor, onde tem mais temperatura, onde está frio, tem menos temperatura, está mais frio. Mas se você olhar para um termômetro, você não vai saber, aqui começa o frio, aqui termina o calor. Não, isso vai ser gradativo. Isso significa dizer que uma coisa pode ser transmutada em outra. O frio pode ser transmutado em calor. Assim como, por exemplo, o amor pode virar ódio. O ódio pode ser transmutado em amor também, porque são coisas da mesma sequência, da mesma classe, entendeu? Então, você pode transformar o ódio em amor caso você aumente o quantum de energia, de vibração amorosa que você manda para aquela situação ou para aquela pessoa. O dia e a noite é um exemplo perfeito, né? A gente acha que eles são opostos, mas, na verdade, eles se complementam, eles se tocam nas suas extremidades. E não existe um momento exato onde acaba a noite e começa o dia, e vice-versa. Isso é sempre gradativo, começa e termina. A coragem e o medo são coisas que fazem parte da mesma qualidade, da mesma categoria, logo elas podem ser transmutadas um no outro. Se eu sou uma pessoa muito medrosa, eu tenho a capacidade, sim, de me transformar numa pessoa muito corajosa. É só eu ir aumentando exercícios que me tragam coragem, aumentando o nível de coragem no meu dia a dia. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, se você pensar em esquerda e direita, na política, isso, na verdade, não tem um lado bom e um lado ruim. Há simplesmente formas de ver uma realidade que para o meu olhar aquele lá é o ruim e para o teu olhar aquele lá é o bom. Mas não existe uma verdade absoluta, porque todas as verdades são
meias-verdades. Por que são meias-verdades? Se eu estou falando com uma pessoa, a minha verdade é só a metade da conversa, porque a outra metade da verdade está com ela. Ela nunca vai ser pensar exatamente como eu penso. Então, isso também evita muitos conflitos, muitas guerras, se a gente ter consciência que os polos se encontram. Uma pessoa pode ter uma ideia completamente diferente da minha, da que eu julgo certa, mas mesmo assim ela está certa. Isso é que eu preciso entender com o sentido, com esse princípio da polaridade. Eu tenho que respeitar a verdade alheia para poder ser respeitada também, a minha verdade, né? E não dá para a gente brigar e doutrinar ninguém e nunca achar que nós somos o dono da verdade, porque nós somos parte disso. Nós temos a metade da verdade, digamos assim, sob nosso poder. A outra sempre será do outro. Então, respeitar muito, a polaridade nos ensina a respeitar muito, muito mesmo a opinião dos outros, mesmo que elas sejam opostas às suas opiniões, tá? Isso evita conflito, isso evita um monte de problema na vida da gente, doença, dor de cabeça, briga, problemas na família, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, nas escolas, enfim. Se a gente aprender o que quer dizer o princípio da polaridade. Principalmente o respeito pelo outro, pela ideia adversa à minha. Tá bom, Suênia? Querida, então, seguindo com a nossa entrevista, chegamos ao quinto princípio, que você escreve que tudo tem fluxo, tudo é refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe, tudo desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. Por aí vai. Este princípio é o do ritmo. Como você justifica essas afirmações? O princípio do ritmo ele traz uma ideia de que a gente precisa se conscientizar que tudo passa. Eu estou lembrando agora do advento da pandemia, né? Esse princípio nos traz uma tranquilidade, porque ele nos dá a certeza de que isso vai passar. O que quer que a gente esteja vivendo, se nós estamos muito bem ou se nós estamos muito maus, isso vai passar, isso não vai durar para sempre, né? Então, por exemplo, as fases da lua, as estações do ano, o inverno, o verão, são expressões vivas do quinto princípio, do princípio do ritmo. Ele está sempre nos lembrando de que há altos e baixos sempre. A nossa vida é essa gangorra, né? E ela é quase que um ciclo. A sacada eu sei que isso vai mudar e que vai voltar a acontecer. A sacada é que eu tenho que ver qual erro eu cometi no passado para não cometer de novo, para não ficar girando em círculos viciosos. Eu tenho que procurar me melhorar a cada dia, a cada ano, a cada fase, setênio, década, enfim, são vários os ciclos, né? As medições de ciclos, desde de hertz, que é a medida de segundos, como décadas, como, enfim, 100 anos, e aí milênios, e aí por diante. Mas tudo é cíclico, esse princípio é um dos mais naturais da gente compreender. Se você olhar as estações do ano, você vai saber que no verão é aquela estação que a gente tem vontade de expandir, de mostrar para o mundo quem a gente é, de sair, de conversar, e o inverno seria o nosso convite para a introspecção, para aquele momento de planejamento, para aquele momento de plantar aquelas sementes dentro da nossa agenda mesmo, o que eu quero para o próximo ciclo, para a minha vida. Então, é um período que nos permite pensar, reavaliar, repensar. E essa pandemia, no meu ponto de vista, é justamente essa oportunidade que o universo, que o mundo, que o planeta está nos dando para que nós consigamos um tempo nas nossas agendas frenéticas para pensar na vida, para pensar em quem nós éramos, em quem nós fomos
E porque antes, você lembra, na nossa rotina do dia a dia, a gente não tinha tempo para nada, e parece que era até chique, né? Dizer, não, estou na correria, estou correndo atrás da máquina, como se correr atrás de alguma coisa fosse legal. Não é. Isso são crenças que estavam nos entupindo de coisas que não cabiam dentro de nós, das nossas vidas mais, nos poluindo. Essas crenças de que você tem que estar sempre matando um leão por dia, que não pode parar para sossegar, que não pode parar, isso está errado, e a pandemia veio para nos mostrar isso. Para tudo, você tem tempo agora, respira, analisa quem você foi até hoje, analisa como está a sua vida, você fez uma vida legal? Ou você está sendo levado pela vida como se fosse um peão num tabuleiro de xadrez? Você é o peão ou você é o jogador que joga os peões para lá e para cá? Quem alcança os conhecimentos dos princípios herméticos passa a ser o jogador da vida, a agir como uma pessoa ativa e não simplesmente ser levado pela vida, pelos altos e baixos, pela gangorra da vida. Essa lei é a lei do pêndulo, né? É a lei que mostra ali das marés, que mostra o pêndulo. Se você analisar um pêndulo, você deve imaginar, se eu estou aqui no finalzinho do pêndulo, o movimento é muito brusco, é muito desconfortável para quem está aqui embaixo, tá? Elevando-me vibracionalmente, usando o poder do mentalismo, da transmutação mental, eu posso ir elevando a minha frequência vibratória e mudando o meu estado de estar sendo jogado pela vida de um lado para o outro, desconfortavelmente, para subir nessa escala vibracional e escolher um lugar mais ao cerne, mais acima, mais cômodo, mais confortável. Esse ritmo desse pêndulo, ele sempre se compensa. Então, esse princípio nos fala que se você está muito mal aqui, você se prepare, porque você vai passar por uma fase e ela vai ser muito boa daqui para frente. E ele também nos alerta de que se nós estamos numa fase muito boa, é para a gente se preparar, porque pode haver uma época de vacas magras e a gente pode vir a sofrer com isso. Então, esse princípio do ritmo nos alerta para isso. Tem gente que se dá muito mal na vida porque acha que o dinheiro nunca vai acabar, que a saúde nunca vai acabar, que a beleza física nunca vai acabar. E não é verdade, né? Tudo passa, nada é permanente. Então, nós devemos o quê? Nos desesperar porque vamos ficar velhos, gordos e feios? Não! É nos preparar para ter uma maturidade espiritual, intelectual, para saber que isso vai acontecer. Então, aumentar nossa qualidade de vida é aumentar a nossa vibração para poder lidar mais confortavelmente com esse ciclo da vida, né? Que é a lei do ritmo. Tudo é aprendizado. Por mais que você tenha passado por uma bad vibe, por mais que você tenha sofrido, você tem que ter a consciência de tirar algum aprendizado dali. E se você passou por uma experiência boa, tire também o aprendizado dali. Se a experiência foi ruim, você precisa aprender algo com aquilo. Para quê? Para não cometer de novo o mesmo erro. Porque se aconteceu alguma coisa que você não queria na sua vida, foi porque você atraiu. Atraiu com a sua frequência, com a sua reclamação, com seu mau humor, alguma coisa você fez. Então, é muito importante nós estarmos sempre nos perguntando o que é que eu tenho que aprender com isso? Receber a resposta, anotar a resposta e levar isso para as próximas fases da sua vida, para os próximos vai e vem do pêndulo, tá? A gente deve sempre procurar um lugar mais elevado e saber que tudo tem ritmo, que nada é permanente e que naturalmente as coisas vão se compensar. Se estava muito bom, prepare-se que pode ficar muito ruim. E se está muito ruim, alegre-se porque vai ficar muito bom, tá bom? Mais ou menos isso, Sênia, que dizia o princípio quinto. Então, deixa eu fazer um parênteses na entrevista, e trazer uma observação que eu olhei aqui no chat, que é da Ivonete Donati.
ela pergunta se você pode, e aí eu digo rapidamente, devido ao adiantado da hora, diferenciar um pouco mais o princípio da polaridade e o princípio do ritmo, que para ela soou muito parecido, muito igual. Você Sim, tem como pontuar mais especificamente sim, esses 2 sim. princípios? Todos os 7 princípios, eles se interlaçam realmente, sabe? Não tem um que não tenha nada a ver com o outro. Todos eles se comunicam. E a gente precisa conhecer os 7 princípios para ter uma vida plena, uma vida legal. Por isso, realmente, a polaridade é muito parecida com o ritmo, porque uma interfere na outra sempre. Assim como o mentalismo interfere na vibração, assim como a causa e efeito interfere no ritmo, tudo um influencia o outro. Então, não precisa querer separar muito as leis umas das outras, porque nós vamos olhá-las de forma holística mesmo. Essa é a provocação. A polaridade, ela basicamente está nos dizendo que os opostos são iguais, na verdade, que tudo pode ser transmutado de um para o outro, que não existe o bom, não existe o ruim, não existe o positivo e o negativo, e que isso não seria algo que você deveria levar à risca. Você deve saber que as duas coisas pertencem à mesma coisa. Por exemplo, existe a Rovani boazinha, a Rovani querida, mas existe a Rovani violenta, a Rovani brava. Assim como existe uma escola que é muito boa para uma criança, mas para outra criança aquela escola não presta, não serve, entendeu? Então, nós temos que ter essa consciência. E o princípio do ritmo diz que nada vai durar para sempre, tudo vai acabar, tá? Mas eles são realmente entrelaçados. Você vai perceber que o gênero interfere na causa e efeito, e que o mentalismo interfere no princípio da vibração, eles estão realmente sempre se intercomunicando. Por isso que a gente estuda os 7 princípios e não um só. Por isso que aquele pessoal que há um tempo atrás popularizou o princípio do mentalismo, o segredo, a lei da atração, as pessoas usaram, algumas pessoas sentiram resultado e outras não, porque eles usaram só um dos princípios, isoladamente eles não funcionam. Você tem que saber utilizar os 7 princípios, porque um sozinho não funciona. Você não vai atrair aquilo que você pensa, apenas pensa e fica repetindo. Você vai atrair aquilo que você sente com a sua vibração, que você pensa, que você planeja na sua época de recolhimento. Tudo está muito interligado, tá? Mas gratidão pela pergunta. Foi bom para esclarecer. Não tenta separar, é para juntar mesmo. É holístico. O hermetismo é holístico. Muito bem. Chegamos então ao 6º princípio, que é o da causa e efeito. E aí eu te pergunto: toda causa tem seu efeito? E todo efeito tem realmente a sua causa? Tem. Nada que acontece no mundo aconteceu sem ter uma causa. Então, não existe o acaso. Esse princípio está nos dizendo que não existe acaso. Acaso é um apelido que nós demos para uma causa que a gente desconhece, porque existem muitas causas que a gente desconhece. A gente tem aí a tendência a achar que essa causa não existe, só porque a gente não viu, não conhece. Mas há um gradativo também de causalidade. A causa pode estar num plano invisível, num plano que você não está vendo, num plano que você não está sentindo. As pessoas que vivem aqui na Terra, elas são geralmente materialistas, elas têm impressão de que só o que existe é o que elas podem tocar, mexer, cheirar, né? E, na verdade, não é isso. Existem muitas coisas que a gente não toca, não cheira, não come, não bebe, mas elas existem. Existem muitos espectros de luz, por exemplo, que a gente não enxerga com os nossos olhos mecânicos aqui. Existem muitos sons que a gente não ouve com esse aparelho auditivo que nós temos. Mas existem tanto essas luzes, esses espectros, esses fótons,
quanto esses sons. Tudo que é de luz, né? De luz. Tudo que é infravermelho, que é abaixo da luz vermelha, da cor vermelha, a gente não enxerga com esses olhos. Tudo que é acima da luz violeta, a gente também não consegue enxergar. Mas esses raios existem, raios gama, raios X, ultravioleta existe. Infravermelho existe, a gente não enxerga. E ultrassons e infrassons também. Os animais enxergam e os animais escutam, né? A baleia escuta, o morcego, enfim. Tem outras coisas que existem e que nós não conseguimos tocar, tá? Então, para a gente perceber que o materialismo não é tudo. O mundo material não é tudo. Existem muitos outros campos. E provavelmente essa causa que você desconhece é porque ela foi gerada num campo outro que você não está vendo, num outro patamar que você ainda não alcançou com a sua mentalidade, assim, com os seus sentidos, né? Helena Blavatsky se referiu a esse princípio dizendo assim: não adianta pedir a Deus para que te poupe das consequências cujas causas você já causou. Esse princípio ele está nos falando que a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Assim como o que a gente está colhendo hoje é aquilo que a gente plantou no passado, a gente vai colher no futuro aquilo que a gente estiver plantando hoje. Então, é para a gente estar sempre se analisando, sempre se observando, o que você está plantando, que tipo de semente você está botando, porque aquela semente que você plantar, ela vai nascer. Então, escolhe bem. As sementes são o quê? São seus pensamentos, são seus sentimentos, são suas palavras, são seus atos, suas atitudes, seus hábitos. Isso são as sementes que você está plantando, tá? Então, você pode repensar antes de plantar a semente. Ou seja, você vai estar agindo na causa e vai deixar de ser levado para lá e para cá como se fosse apenas o efeito. Você vai poder estar, lembra, causa e efeito, o jogador no tabuleiro de xadrez e não mais os peões, tá? No campo das causas, todos nós, eu, você, todos nós temos poder, mas no campo das consequências, não. Depois que a gente plantou a semente, aquilo vai nascer. É só esperar. Se você plantou uma coisa boa, vai nascer uma coisa boa. Se você plantou algo não tão bom, vai nascer algo não tão bom, tá? E não há como a gente fugir disso, tá? Não há como a gente fugir. Não existe acaso, nem tão pouco sorte, nem tão pouco azar. Isso são apelidos que a gente deu para coisas que a gente não conhece. Ah, estou com muita sorte, ganhei tal coisa. Não, você fez por merecer tal coisa, tá? A sorte não existe, é só uma nomenclatura que a gente inventou para poder dar nome a coisas que a gente não conhece. Mas as causas, elas produzem os efeitos. Nada que aconteceu na sua vida, hoje ou qualquer época, foi sem uma causa. Pode ter sido, sim, sem uma causa aparente, mas houve uma causa, tá? O acaso não existe, Suênia. É isso, querida, que fala esse princípio. Muito bem, Rô. E assim nós caminhamos pelos princípios e chegamos aos 7, às 7 leis. Chegamos ao 7 princípio, que é o dos gêneros. E quais as ideias que você traz nesse princípio? Esse princípio é fantástico. É outra coisa que a gente precisa saber mesmo para poder viver bem. Esse princípio diz que tudo tem gênero, né? Tudo tem o feminino e o masculino. A nossa mente, ela pode ser masculina e feminina. O que seria isso, Romani? Uma mente masculina? Vamos entender que o masculino, o princípio masculino, ou seja, o princípio positivo, é aquele princípio que dá um impulso, que joga a energia, que joga a ideia, ok? E o princípio feminino é aquele que recebe, é aquele que acolhe, que nutre, que cuida. Então, esse princípio está dizendo que nós, seres humanos, somos também masculino e feminino. Eu, como mulher, tenho o meu lado masculino e o meu lado feminino, e outra pessoa, um homem, ele tem o seu lado feminino e o lado masculino dele, e ele vai precisar usar os seus dois,
as suas duas polaridades para construir qualquer coisa na vida dele ou na vida dela. Vou te exemplificar. Sabe aquelas pessoas, assim, fogo de palha, que tem um monte de ideia, inicia um monte de projeto e não consegue terminar nada, fica tudo pela metade? Essa pessoa, ela é muito yang, ela é muito masculino, ela tem muitos impulsos, mas ela não tem a paciência que teria uma mãe, que teria uma mulher, que tem o princípio feminino de estar cuidando, de estar ajeitando, de estar amamentando, de estar nutrindo aquilo. No princípio da criação, nós podemos, aqui no planeta Terra, por exemplo, visualizar a Terra, o planeta Terra, como o princípio feminino. É a mãe que nos nutre. E o Sol, por exemplo, como princípio masculino, que é aquele que solta a energia, que doa a energia para que a vida possa se fazer dentro da mãe, ou na superfície da mãe, aqui no nosso caso, né? Os seres humanos nascem na superfície, já as plantas, os vegetais nascem dentro dela mesma. Mas os princípios são os mesmos. Então, aquele papo de que Deus é pai é um papo incompleto, aquela frase, né? Porque Deus é pai e mãe. Não há a menor possibilidade de se criar alguma coisa sendo apenas homem ou apenas mulher, tá? Então, esse princípio ele nos diz que nós temos que reconhecer as nossas duas polaridades, a polaridade positiva, ou seja, masculina, e a polaridade negativa, ou seja, feminina, tá? Nós precisamos disso tudo em harmonia, em equilíbrio, segundo a lei do pêndulo, tentar equilibrar isso ao máximo para poder sermos pessoas completas, íntegras. Esse princípio ele diz também que nos planos superiores isso também acontece. Todos os seres são masculino e feminino. Acontece que nos planos superiores, nos planos mais sutis, mais elevados e desenvolvidos, o masculino e o feminino não estão mais em corpos separados, como aqui na Terra, né? Aqui nós nascemos homem ou nascemos mulher e achamos que somos só isso. Não, nós temos que ter essas duas polaridades equilibradas. Quando nós evoluímos do reino hominal para o reino angelical, por exemplo, nós não vamos ter mais essa coisa de separação. Lembra que a gente diz que os anjos não têm sexo? Não tem mesmo, porque eles já estão num reino mais evoluído do que o nosso. Mas enquanto a gente está aqui, pelo reino animal, pelo reino hominal, a gente tem sim o masculino e o feminino e precisa um ajudar o outro para construir qualquer coisa. Seja uma empresa, seja um livro, seja um projeto de vida, seja qualquer coisa, você vai ter que usar o seu impulso masculino e o seu cuidado, o seu nutrir, a sua paciência, que é o seu lado feminino. Será que ficou alguma dúvida? Em todas as tradições existem essa analogia, né? Sempre tem o Deus Pai e Mãe, sempre tem o rei e a rainha, sempre tem a mãe e o filho. Enfim, é com o dois que a gente faz a trindade. A trindade é a perfeição, né? É a criação. O pai, uma mãe e um filho. Caso contrário, não vai gerar o filho, entendeu? E esse é o princípio da criação. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Você não é só homem, você é homem e mulher. E você não é só mulher, você é mulher e homem, ou seja, masculino e feminino. Equilibrando isso dentro da gente, usando as qualidades do masculino e do feminino, a gente vai se dar bem na vida, a gente vai conseguir iniciar os projetos e terminá-los, né? E prosperar, tá bom? Existe isso no plano mental, no plano físico e no plano espiritual também, Suênia. Então, tá ótimo, Rovani. A gente te agradece e vibramos positivamente, conseguimos chegar até o final, superando o problema técnico inicial, o qual a gente já pede escusas, né? Mas as tuas palavras, os teus conhecimentos e a tua forma simpática e amorosa fez com que nós chegássemos até o final e iríamos muito mais, se não fosse adiantado da hora. Sim. Contudo, mais de 60 pessoas querem ganhar o teu livro. Uau! Então, eu vou devolver a você para que você prossiga com o sorteio e já faça as suas palavras finais. Volta contigo.
Perfeito, Sênia. Antes de fazer o sorteio, que eu vou chamar o Rodrigo para me ajudar com isso, eu quero dizer assim, ó, compreendendo as leis, nós vamos compreender que nós somos os próprios causadores de tudo que acontece na nossa vida. Então, a gente vai eliminar uma série de sofrimentos, porque provavelmente os seus hábitos foram aqueles que geraram as causas, né, para o seu sofrimento. Compreendendo essas leis, vem uma tomada de decisão pela mudança interna e uma retomada do nosso poder, nosso leme da nossa vida, tá? Vão acabar as ilusões, a gente vai deixar de procurar culpados, os culpados não existem, essas pessoas são simplesmente personagens que nós estamos usando a lei do reflexo, né? A correspondência, são personagens que estão refletindo aquilo que nós precisamos enxergar dentro de nós e não queremos ver. Então, vai sempre estar sendo projetado no amiguinho, no colega, o algoz, mas, na verdade, ele não é o algoz. Ele só está ali representando algo que você precisa enxergar dentro de você para curar em você, tá bom? Com muita gratidão, depois que a gente entende essas leis, elas caem as fichas dentro da gente, a gente percebe que a solução para uma vida fácil, feliz e em paz é muito mais fácil e está muito mais perto de nós do que nós imaginávamos. Essa é que é a verdade, que depende única e exclusivamente de nós. A escolha. Então, você vai escolher viver bem ou você vai escolher viver no meio dos conflitos e não sabendo lidar com eles e culpando os outros? A escolha é sua. Quem aprende as leis herméticas sabe lidar e dominar e transmutar tudo o que existe de negativo na sua vida. Rodrigo, amado, me ajuda a fazer o sorteio para ver quem que vai ganhar esse livro? Gente, esse aqui é o meu livro, Manual de Instruções para a Vida, tá? Ele está à venda na Amazon, a versão e-book dele, a versão eletrônica. Aqui na minha livraria em Balneário Camboriú eu tenho ele impresso, assim, tá? E também dá para pedir para mim impresso, que eu mando por correio para vocês, tá? Isso aqui vai ser sorteado agora para alguém que deixou a palavra ali, eu quero, nos comentários. Fala aí, Rodrigo, quem vai ser o ganhador? Peraí. Eu sempre esqueço de me desmutar e vocês não me ouvem. Dessa vez não vai acontecer. Eu estou ouvindo. Então, olha só. Eu já estou aqui no site do sorteador. Já coloquei o nome de todo mundo que está participando aqui. E a gente vai descobrir agora quem é. Preparados? Sim. Por enquanto deu ninguém. Porque provavelmente estava num espaço em branco ali. Mas é o primeiro nome aqui, ó. Maria Luísa L. Carline. Ela foi a pessoa que ganhou. Ah, Maria Luísa! Que legal, Maria Luísa! Maria Luísa, você mora em Balneário Camboriú, eu acho, né? Então, pode passar aqui na Triângulo, na rua 1041, na minha livraria, número 333, e pegar teu livro, tá? Mas, de qualquer forma, pode entrar em contato comigo pelo contato@rovaniferreira.com, caso não seja a Maria Luísa que eu estou pensando. E aí eu vou pegar o endereço completo seu para poder mandar por correio, tá? Se for de outra cidade, tá bom? Obrigada e parabéns, gente. Obrigada pela paciência de nos ouvirem aqui. Último recadinho, Suênia, trazer a responsabilidade da sua felicidade e de tudo que acontece na sua vida para você. Não existe culpado. Todo e qualquer acontecimento que aconteça na sua vida é porque você atraiu de uma forma ou de outra. Tenha consciência disso, tá bom? Rodrigo, pode botar os meus contatos ali na última tela, então, para o pessoal, caso alguém queira entrar em contato comigo. E se houver comentários, eu vou começar a responder em seguida, tá bom, pessoal? Grande abraço, gratidão. Suênia, contigo. Então, chegamos ao fim desta live. Agradecemos a Rovani por dividir conosco suas ideias, pelo sorteio do livro, pelo generoso tempo dedicado a todos nós, pela amorosa companhia. E a você que participou conosco em mais uma live da Unipaz SC, nossa gratidão e o convite para estar conosco no dia 27 de maio,
com o facilitador Jairo Salles. O tema que o Jairo vai apresentar é Reiki, uma arte para a paz. Finalizamos, então, os nossos trabalhos de hoje, solicitando que você entre em sintonia com seu eu interior, feche seus olhos, entende tudo que a Rovani nos traz. A questão da vibração é muito importante. O que você vibra, o que você chama para você. Então, convido a você a lhe trazer uma boa noite. E aí eu rogo que o Deus de bondade proteja todos nós. Derrame suas bênçãos sobre você e toda a sua família. Que a sua glória desça a cada um, trazendo paz, saúde, prosperidade para você, a família e o universo. Muito obrigada e até a próxima live.